Olá, hoje nós estamos aqui com a doutora Márcia Racher, é advogada há 46 anos, CEO da CALA, Câmara Mediação Arbitragem Latino-Americana. Há 26 anos é juíza instrutora da 23ª Turma do Tribunal de Ética da OAB, entre outras especialidades. Então, esse podcast ele é voltado para você, contador, porque você vai entender aqui, a gente vai falar de uma linguagem mais tranquila e simples, para que você possa entender os benefícios que a Câmara Arbitral pode oferecer para você. E isso vai fazer com que você se transforme num contador consultor e poder aumentar seus honorários, porque passa a ser uma fonte de renda, porque você vai poder ajudar o seu cliente. E não é pouco avisar e dizer para vocês que essa parceria que eu tenho a honra de ter a doutora aqui conosco, pela autoridade que ela representa, a sapiência dela, nós poderemos também ajudar aquele contador do norte do país, ou do sul do país, do leste e do oeste. Ou seja, não existe distância hoje com a tecnologia. Essa parceria que é feita com a IA Ferramenta, cujo objetivo é ajudar os contadores para que eles possam se atualizar com a tecnologia, com a inteligência artificial, e isso também via acrescentar, agregar os serviços que são realizados. Então, doutor, é um prazer imenso ter a sua presença aqui conosco. Espero que a senhora fique o mais possível à vontade para que poder transmitir para nosso público e poder entender o que é a Câmara Arbitral e as vantagens que ela oferece. Por favor, eu gostaria que a senhora fizesse sucintamente aí uma apresentação para que a gente pudesse dar continuidade. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com o seu público, porque eu acho que é muito importante a gente divulgar as práticas colaborativas. Antigamente se falava em meios alternativos de solução de conflitos. Isso dava uma impressão alternativo a quê, né? Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso? E eu consigo resumir isso como práticas colaborativas. Hoje existe um tribunal que nós chamamos na área jurídica de tribunal multiportas. Então nós temos o judiciário, é uma porta, mas nós temos a mediação, a conciliação, a negociação e a arbitragem. Aí eu gosto de esclarecer, não é arbitragem de futebol, é arbitragem judicial. Sim. É aquela que vai resolver uma questão. Então, eu tenho que ver qual a melhor porta para eu levar esse meu cliente. Cliente da área da contabilidade, o cliente do advogado, o cliente do dentista, não importa. O problema surgiu, qual é a melhor porta? Mas sem sombra de dúvida, na área contábil, isso é um achado para que tenham soluções efetivas e tire a responsabilidade maior dos profissionais, porque tanto os advogados como os contabilistas, eles têm responsabilidade daquilo que eles fazem. Sim. O cliente vem cobrar da gente depois, a senhora falou que isso podia, que ele podia. Então, quando nós fazemos isso através de uma conciliação, de uma negociação, de uma mediação, nós estamos tirando um pouco da nossa responsabilidade sobre o resultado final, porque nós estamos jogando na mão dos clientes, das partes, a própria solução do problema deles. Nós vamos ser aquela cerquinha para que eles entrem no caminho dentro do que a lei permite, mas eles é que vão resolver o que é melhor para eles. Então, é isso que eu trago para você hoje, essa possibilidade de estar na vanguarda das soluções. Muitos colegas desconhecem o poder da Câmara Arbitral. E sempre quando alguém vem me questionar, eu sempre digo, com toda simplicidade, a Câmara Arbitral nada mais é do que a justiça privada, em detrimento à justiça do governo, que ela, além de ser morosa, ela se torna cara. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre onde é o raio de ação da Câmara Arbitral, em que pode ajudar esse contador para que ele possa realmente prestar uma consultoria aos seus clientes, enfim. Bom, quando a gente fala em determinadas áreas, então nós não podemos imaginar que existe uma autonomia total da Câmara de Arbitragem. Por exemplo, em casos de família,
guarda, visita, pensão, divórcio, eu não posso fazer isso de forma privada. Por quê? Porque eu não estou tratando aqui de um direito patrimonial disponível. O que é isso? Dinheiro. Agora, quando eu falo numa sociedade, quando eu falo funcionários, embora a Justiça do Trabalho diga que direitos trabalhistas são indisponíveis, existem alguns que podem ser transacionados. Então, esses direitos a gente pode fazer uma transação amigável sobre eles. Os básicos são inegociáveis, mas dá para fazer também uma mediação facilitadora e ajudar nessa demissão. Questões societárias. O maior valor que uma empresa tem é o nome, é a marca dela. É um valor que a gente tem como imaterial, mas imagina que uma grande marca de hambúrguer, quanto vale a marca deles? Não é o hambúrguer, talvez o hambúrguer não seja nem tão bom, mas a marca tem um grande valor. Então é isso que a arbitragem vem preservar. Por quê? Primeiro porque ela é mais barata, mais rápida, sigilosa. E isso é muito importante. E não emite certidões, porque a própria Lei 9.307 de 96, com a alteração da 13.129 de 2015, garante o sigilo daquilo que é feito entre as partes. É a garantia de que aquilo que é resolvido lá não vai servir de base para outros negócios. E às vezes, no direito comum, no tribunal comum, os processos são públicos, então eles podem ser vistos por qualquer pessoa que vai em determinado processo, tira uma cópia de um documento e usa como prova emprestada em outro processo. E isso, às vezes, vai trazer uma cadeia de problemas para essa empresa, porque por conta de um acordo que ele fez, do artigo 5º da Constituição, é claro, todos são iguais perante a lei. Então, se eu fiz aquele acordo para A, eu vou ter que fazer para B, para C, para D. Já nos meios particulares de solução de conflitos, não sai certidão. Portanto, se eu quiser fazer um acordo muito bom e totalmente fora do parâmetro da realidade da empresa para alguém, mas não quero fazer para outro, eu não estou vinculada. E não vai ter como usar aquela documentação, porque as partes ficam vinculadas no processo na cláusula de sigilo e confidencialidade, que é o tal do compliance. Então, quem tornar público paga a multa para o outro. Entendi. Então, aquilo é feito ali e morre ali. E fica ali. E acabou a conversa. Eu queria aproveitar esse gancho aí que a senhora colocou e trazer um experimento, vamos dizer assim, da própria carne, porque a gente, como contador, e o nosso objetivo é prestar sempre uma assessoria, uma consultoria. A gente está em tempos que hoje o contador ele deixa de ser um mero fazedor de guias. Sim. Ele tem que ser um consultor, seja por conta da tecnologia ou por força do próprio mercado. Então, quando a gente fala em câmara arbitral, muitas vezes, muitos colegas não sabem o poder que representa a câmara arbitral. Então, a gente se depara muitas vezes, em função da própria economia, a situação que nem todo mundo consegue pagar tanto imposto, enfim, folha de pagamento, etc. E muitas vezes chega um cliente dizendo, Tarcísio, eu não consigo pagar esse funcionário. Eu digo, então a melhor forma é a gente trazer essa sua situação, a gente conversar com o seu funcionário, a gente faz primeiramente a rescisão, essa rescisão vai ser apresentada para você e você conversa com o seu funcionário, e vamos dizer aí que deu 20 mil reais essa rescisão. Não importa o valor. Essa rescisão ela é tratada, é parcelada, vamos supor, 10 vezes de 2 mil reais. Isso a gente consegue trazer para a Câmara Arbitral, em comum acordo, claro, e desafoga esse caixa. Então, muitos colegas não sabem dessa possibilidade que existe na Câmara Arbitral. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa situação e também, como já houve alguns casos que nós tivemos e utilizamos aí a Câmara Arbitral, que a senhora se propõe a prestar o serviço, e que nós resolvemos o problema, digamos, de uma pessoa do Nordeste, um empresário do Nordeste. Sim. E ele estando lá, o funcionário dele estando lá, por exemplo, a gente conseguiu resolver a situação. Outro ponto que eu acho positivo, tanto para o empresário como para o funcionário, é a lisura, é a justiça na forma da justiça privada, porque dá uma sensação
de segurança para aquele empregado, porque está fazendo no ambiente de justiça, privado. Então, eu acho que isso fortalece o acordo. É diferente como você faz, por exemplo, uma rescisão dentro da própria empresa. E muitas vezes limitado ao que está na CLT. E não se sabe que você pode trazer isso para um parcelamento e uma folga de caixa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade do atendimento, do parcelamento que pode ser feito, né? E aproveitando também para finalizar, até que ponto esse acordo ele tem validade jurídica, né? Em relação à justiça comum. Porque qual é o temor do empresário? É fazer um acordo na Câmara Arbitral e aquele funcionário vai e coloca na justiça comum também. Poderia falar um pouquinho sobre isso, doutor? Eu gosto de falar de forma muito transparente o mais simples possível para que realmente o pessoal... Existem duas formas de você fazer uma rescisão trabalhista. O artigo 507-A da CLT, ele, com a reforma feita na mediação e na arbitragem no governo Dilma, prevê que é possível fazer uma arbitragem trabalhista para um funcionário que ganha 2 vezes o teto do INSS. Então, ele é um funcionário, um diretor financeiro, um diretor executivo, enfim, ele ganha 2 vezes o teto do INSS e eu posso fazer uma arbitragem para que ele saia da empresa. Isso é totalmente válido, não precisa de chancela do TRT, não estamos fazendo nada errado, tá? Certo. Mas se a pessoa ganhar 1 centavo a menos do que 2 vezes o teto do INSS, ele já não pode fazer arbitragem. E, então, isso seria engessar, né, aquela pessoa, ela não pode buscar os direitos dela. Então, a lei fez essa proteção para o trabalhador, e aí nós orientamos a fazer uma mediação facilitadora trabalhista, aonde eu não vou trabalhar como DRT, não vou substituir sindicato, não é essa a função. A função é colocar um mediador, que é um conhecedor ou de RH, porque ele tem que saber como é que faz uma demissão, ou um advogado trabalhista mediador, nesses casos. E ele vai analisar o TRCT, ver tudo que foi pago lá dentro, mas mais do que isso, ele vai conversar com o empregado. Ele não está lá para agradar a empresa, isso tem que ficar bem claro. Quando vocês procuram uma câmara de arbitragem que trabalha de forma correta, ela não está lá para agradar o empresário, ela está lá para ver se efetivamente esse empresário está pagando corretamente. E aí, quem vai me dar uma entrevista, vamos dizer assim, pré-rescisão, é o empregado. E eu vou perguntar para ele, pelo seu TRCT, aparentemente está tudo correto. Mas faltou alguma coisa aqui receber? E às vezes o empregado vira e fala assim, faltou uma cesta básica do mês tal. Faltou um vale transporte não sei do que. Faltou outra coisa. Enfim, ele vai te dar uma relação de coisas que faltaram, né? Para que eu já avise a empresa que isso pode ser um motivo de uma ação trabalhista, aonde o empresário vai ter que gastar com o advogado, não que o advogado não mereça receber seus honorários, eu mesma sou advogada e eu luto por isso, mas, às vezes, por conta de uma apresentação de contas, de uma diferença na rescisão de trabalho de 20 mil, de mais R$1.000, já se resolve ali. Exato. Então, e o funcionário sai satisfeito, porque ele está num ambiente de justiça. Exatamente. Ele viu que alguém ficou preocupado com o que ele tem para receber. Doutora, e uma coisa, esse funcionário, ele fazendo a rescisão na Câmara Arbitral, a Câmara Arbitral consegue liberar seguro-desemprego, fundo de garantia? Como funciona isso? Então, hoje, a legislação não precisa mais de homologação em lugar nenhum para liberar fundo de seguro. A empresa consegue liberar sozinha, mesmo antigamente até 1 ano fazia sozinho, mais de 1 ano ia no sindicato. Pode ir no sindicato? Pode, porque às vezes precisa alguma coisa, mas regra geral não precisa mais, nem sindicato, nem DRT, as empresas demitem. Mas, por outro lado, a gente corre um risco grande de estar fazendo uma demissão errada e aí vem fiscalização do DRT, vem uma reclamação trabalhista, Ministério Público do Trabalho. Então, a demissão, apesar dela parecer que tem fórmula simples,
ela continua sendo um ato muito sério para ser feito. Então, ela precisa, sim, do conhecimento de uma contabilidade que seja correta naquilo que faz, não com contabilidades que às vezes falam assim, não paga, se ele reclamar, você paga. Sabe, essa política da lei de Gerson, né, não funciona mais, vamos ter vantagem em tudo. Não, hoje você paga corretamente e não tem dor de cabeça. Essa Câmara também não libera fundo de seguro-desemprego. O que ela vai fazer é uma conferência do TRCT, vai pôr isso num termo que a pessoa esteve lá e, no meu caso, eu sempre pergunto, você sabe ler e escrever? Porque tem gente que é analfabeto funcional, ele sabe assinar o nome, mas não sabe ler. Sim. Eu preciso que ele saiba ler. De qualquer forma, como eu sou uma mediadora judicial também do Tribunal de Justiça, nós sabemos que tem que ter a decisão informada. Então, quando eu formo esse termo de mediação facilitadora, eu leio para parte para que ela entenda, e aí vai. Conforme o TRCT, tinha 20 mil para receber. Reclamou disso, está sendo acrescido, e o valor a ser pago pela empresa, então, vai ser R$ 22.550,20. Que não tem condições de pagar à vista. Então, por conta do pedido de parcelamento que aceito pelo empregado, vamos incluir a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, que é a multa pelo pagamento fora do prazo correto, que são os 10 dias. Então, com isso, percebe como eu minimizei a chance dessa pessoa ir para a Justiça do Trabalho? Sim. Eu ouso dizer que eu tenho um controle do passivo trabalhista de 95%. Agora, a senhora garante? Claro que não. Eu sempre falo, advogado que fala ganho todas, mude de advogado. Contador que fala eu garanto, mude de contador. Porque nós não podemos garantir, porque papel e protocolo aceita tudo. Mas eu digo assim, eu acredito que você está com recibo. Sim. Então, mesmo que essa pessoa viesse colocar na justiça... Aí você vai juntar esse documento. Ganhou 10 mil, menos 9. Isso. Tá pago aqui os 9. Exatamente. Então, pague-se 1.000. Exatamente. É? Mas proibir de entrar, porque as pessoas querem que eu garanta que não vai entrar. Não existe. Agora, aquele termo de mediação facilitadora, como eu chamo, e que ele vai bem claro em cima, que eu não estou substituindo nem DRT e nem sindicato, a pessoa quiser ir lá refazer as contas, a pessoa tem que estar livre. Hoje você não tem como engessar ninguém. A empresa não quer ser engessada, o empregador não quer engessar o empregado, mas ele quer conversar e pagar o certo. Eu falo que meios alternativos, práticas colaboradoras, elas servem somente para pessoas honestas, que querem pagar corretamente e querem receber corretamente. E, geralmente, quando vem uma mediação trabalhista, eu falo, você vai falar para mim tudo o que você acha que está errado. E, às vezes, eu abro a CLT. Eu já sou advogada há 46 anos, fui coordenadora do núcleo de prática trabalhista de uma universidade que eu dei aula. Eu abro a CLT e falo aqui, olha, o que a sua comadre falou não está na lei. E se não está na lei, não está no mundo. Então, a axiologia é uma ciência não regulamentada. Então, não acho que nada. Eu tenho que mostrar. Então, esse mediador tem que estar muito bem preparado para as leis trabalhistas, para que ele possa dar uma explicação lógica, numa linguagem fácil, porque não é todo mundo que é um diretor financeiro que está sendo demitido. Eu posso demitir um porteiro de poucas letras, ele precisa entender que ele é tão trabalhador quanto o outro, então eu preciso fazer com que ele entenda o que ele está recebendo. E eu sempre recomendo, você achou que faltou alguma coisa? Você chegou em casa, tua mulher falou, você esqueceu isso. A comadre falou, o cara do bar falou, tá aqui meu telefone. Entre em contato comigo, que eu vou ver se de fato faltou. Se de fato faltou alguma coisa, nós vamos convocar a empresa novamente. Para a empresa, qual é a grande vantagem? A economia de tudo isso. Sim. Porque ela está pagando um valor muito menor do que se ela tivesse toda a máquina do Tribunal Regional do Trabalho fazendo uma ação trabalhista, que vai deixar aquela mácula. Além de pagar os depósitos que são obrigados. Recursal 12 honorário mil. advocatício. Os honorários eu não gosto muito de falar, porque eu sou advogada, né? Sim. Seria dar um tiro no pé. Mas eu imagino assim, você quer mandar seu advogado nessa mediação?
Pode mandar. Então, esse advogado, normalmente, ele iria te cobrar R$ 3.000 para fazer uma inicial trabalhista. Se ele chegar para você e falar assim, vou cobrar 1.800 para acompanhar essa rescisão, é bom para você que pagou menos, é bom para o advogado que em menos de 2 horas ele ganhou inteiro aquele dinheiro e acabou o problema, é bom para todo mundo. O que precisa é as pessoas pararem de ter medo do desconhecido. E práticas colaborativas hoje, que já nasceram lá em 96, hoje ninguém pode dizer que é desconhecido. Um advogado que fala para mim, eu não sei o que são meios alternativos, desculpa, ele não está preparado para exercer a profissão. função, porque é uma modernidade, ela está aí, ela existe, não dá para a gente falar, isso eu não conheço. Né? E o objetivo aqui é que o contador ele possa perceber, possa entender as vantagens que a Câmara Arbitral oferece. Então, é como a senhora disse, que ninguém está querendo ensinar nada errado. Pelo contrário, é o que manda a lei. E você, como contador, você poderá cobrar os seus honorários, claro, porque você está tendo uma ferramenta, está trabalhando, vai saber quanto é o custo de uma Câmara Arbitral, que é infinitamente mais baixo, né? Normalmente, os escritórios cobram entre 500 mil, às vezes até 2 mil reais plus. Hoje, um processo na Câmara Arbitral está em torno de quanto, doutora? Então, eu tenho uma tabela... Mais ou menos, só para ter ideia, porque aí você coloca os seus honorários em cima, claro. Eu tenho uma tabela hoje progressiva de acordo com o valor da causa, tá? Mesmo assim, ela é abaixo. Ontem eu fiz um cálculo de uma causa, era um contrato, né? Porque a parte contábil também mexe com contratos de solução de sociedade, não são só questões trabalhistas. O contrato era sobre R$ 1.450.000. Se eu fosse executar esse contrato na justiça comum, de custas iam ser R$ 24.000. Para levar isso para a Câmara, eu fiz a conta, daria R$ 4.300. E uma causa trabalhista? Olha, uma rescisão? Média, eu sempre costumo dizer, até 50 mil eu cobro um valor fixo, porque é a média que a gente encontra desse nicho de profissionais que ganham menos de 2 vezes o teto do INSS. Até 50 mil, R$ 550. Ou seja, dá condição do contador fazer essa assessoria, fazer essa parceria e cobrar do empresário. E olhe bem, quer dizer, se por acaso essa empresa está lá em Roraima, sei lá, está no Rio Grande do Sul, faz por videoconferência com assinatura digital e se resolve o problema, resolve perda de tempo, e nós temos ainda uma cautela, que eu acho isso importante colocar. A sessão, ela não pode ser gravada, tá? Tudo que é mediação, arbitragem, ela não pode ser gravada, ela é sigilosa. Mas no termo, eu posso dar um print da tela e no chat da conversa, a pessoa coloca, eu coloco lá, mediação facilitadora trabalhista, li para a pessoa, subir no compartilhamento de tela, ele está vendo o nome e a empresa. E no chat, ele vai colocar, de acordo com o meu acordo, nome, CPF. A empresa, de acordo com o acordo. Representante legal fulano de tal, CPF. Mediadora, facilitadora, assina o termo. Aí, no caso, Márcia Reicher, minha OAB. E eu printo isso. Estando ciente que não está sendo gravado. Quer dizer, todas as partes envolvidas, né? Eu falo, agora eu faço uma cara bonita para foto. Esse print de tela, onde todo mundo deu de acordo, além da assinatura digital, que vai ter o termo, ele está lá. Então, a pessoa não pode dizer, eu não sabia, eu não fui, eu não falei. Eu tenho o print da tela que ele está dando o ok dele. Sim. Entendeu? Então, isso é uma garantia extra, não foi filmada, não se ouviu o que foi conversado, mas indiscutivelmente aquela pessoa participou e deu ok. Muito bem. Doutora, a gente falou aí, eu acho que não foi o suficiente da parte trabalhista, mas um pouco tempo é curto, poderemos ver em outra ocasião, mas eu queria que a senhora falasse também um pouco da outra situação, que é a condominal, ou seja, os condomínios. Tem tantos problemas nos condomínios, e onde é que entra a Câmara Arbitral aí sendo mediadora nessas situações? A Câmara Arbitral, ela entra em qualquer problema que trate de direito patrimonial disponível. Dinheiro. É dinheiro. Eu vou indenizar. Eu quebrei uma televisão dentro de um condomínio. Eu manchei um tapete. Eu quebrei um vaso no salão de festa.
o condômino está com a taxa condominial atrasada, houve briga dentro do condomínio, houve problema com o jardineiro contratado, qualquer coisa que Até batida de carro, enfim. tudo que for dinheiro, que com dinheiro se resolve. O que não se resolve com dinheiro? Crime, matei alguém, dinheiro não resolve. Reconhecimento e dissolução de união estável, a CAL, em especial, faz, porque eu sou vinculado ao TJ. Mas para essa área de vocês, isso estaria fora. Guarda, visita e pensão, que depende do Ministério Público, está fora. Agora, tudo que for dinheiro, imagine qualquer contrato que está estipulando um valor, uma multa, um pagamento, tudo isso pode ser resolvido através de arbitragem ou mediação. Então eu entendo que, por exemplo, a Câmara Arbitral, ela tem a possibilidade de, por exemplo, até o próprio contador, na hora que ele elabora o contrato, ele já prevê Pode nomear, situações. ele pode nomear já no contrato dele a Câmara para resolver, dirimir qualquer problema, né? daquele então, contrato. O mundo empresarial como um todo, muitas vezes não se apercebe do poder que isso pode resultar nas relações comerciais. Né? Nossa, isso então, é uma maravilha. A Câmara ela atua no pré-problema, no preventivo e no problema em si. Né? Que pode falar um pouquinho sobre isso? Tem gente que não entende. Por isso que eu gosto de colocar como prática colaborativa. Hoje tem muita gente falando em comprar imóveis, por exemplo, em leilão. Uhum. Eles não imaginam que o leilão é uma prática colaborativa. E eu entendo que é. Por quê? O leilão ele pode ser decorrente de uma recuperação judicial, então vai leiloar, a antiga falência, quebrou a empresa, vai para o leilão. A pessoa tem isso na cabeça, né? Mas hoje existem leilões que são como vendas diretas. Então, o estoque de uma construtora, a construtora vendeu 80 apartamentos, ela tem 84 naquele prédio, 4 não foram vendidos. Entra para o estoque da construtora. Essa construtora ela tem que manter essas 4 unidades pagando condomínio, porque já não é dela. E ela tem o direito ao uso de luz de área comum, de água, se quiser, enfim. Sim. Ele não quer fazer isso, ele vendeu, ele queria lucro. Então ele pode colocar numa venda direto, num leilão, que isso é uma prática colaborativa. Então ele vai colocar lá, não é uma briga. Uma dissolução de sociedade familiar. Então nós temos uma mediação, embora pareça uma conciliação, porque é uma dissolução de sociedade, mas estou falando de pai, filhos. Isso então é uma mediação porque envolve sentimento. Não chegam à conclusão dos valores para poder pagar. Pode colocar os bens para leilão. Claro, uma avaliação para leilão, não é uma avaliação de mercado, mas também não paga corretagem. Quem paga é quem compra. Então você pode diminuir isso e às vezes na briga ele até sai mais do que eles estavam querendo. Às vezes é um bom negócio para quem vai comprar. Imagina que você tem um ponto pequeno na Galeria Nova Barão aqui em São Paulo. Mas que para um café, aquele ponto é maravilhoso, porque ele viu que tem tanta gente ali, para ele vai ser bom. Se você for vender aquela lojinha, talvez você não consiga pegar 200 mil naquela loja. Mas se você põe no leilão e uma cafeteria de marca, de grife, queira comprar, às vezes ele briga e vai pagar até 300, 400 mil, porque ele sabe que ali ele vai faturar. Então o leilão acaba sendo um bom negócio e uma prática colaborativa também. Também é um meio alternativo de solução de conflitos. E a mediação, a conciliação, a arbitragem pode, inclusive, indicar que seja feito o leilão na própria decisão para poder resolver. Então, as pessoas têm que começar a olhar as coisas de uma forma um pouco diferente. Agora, uma coisa que eu acho super importante colocar, que a gente sempre fala em recuperação judicial. A gente sabe que se tiver um livro, um apontamento contábil, errado ou faltante e a pessoa pede a recuperação judicial, ela quebra direto. Porque para ela pedir a recuperação judicial, ela precisa estar com a empresa redonda, contabilmente falando. Não pode estar devendo nada, ela tem que ter dívidas para com as pessoas, até os tributos, mas escriturado tem que estar perfeito. E existe hoje
acho que é 14.112 de 2020, uma lei que prevê a mediação para a recuperação extrajudicial. Então, veja que maravilha para os contadores oferecerem para as suas empresas. Porque o contador é o primeiro que vai ver que essa empresa está quebrando. Sim. Porque ele está vendo que ela fatura 2 e ela tem que pagar 15, isso a conta não bate, né? Então, ele começa com uma mediação extrajudicial. Olha que pulo do gato que eu estou dando aqui para vocês. Na mediação extrajudicial, ele vai apresentar toda a documentação. É o momento de se conversar. Então, nós podemos fazer algo. Eu não tenho oficialmente nenhuma recuperação, ela é extrajudicial. Ela está sigilosa ainda. Então, eu tenho como analisar qual é o risco, qual é a empresa que adoraria que ela quebrasse, qual é a empresa que esperaria a recuperação judicial, o que está errado na contabilidade e já ir ajustando, e tentar já arrumar a casa o máximo possível para que nem chegue numa recuperação judicial. Eu já resolvi isso de forma extrajudicial. Mas se eventualmente não deu, vai alguma coisa para o judicial, vai redondo. Sensacional. Doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bastante pertinente ao profissional de contabilidade, que seria a holding familiar. Eu sempre digo que o bom contador, ele faz com que o seu cliente pague menos imposto dentro da legalidade. Sim, claro. E a gente sabe que o CPF sempre sai mais caro do que o CNPJ. E o contador, claro, ele tem interesse de migrar esse cliente do CPF para o CNPJ, com as suas devidas ressalvas. Vou dar um exemplo. Uma holding familiar. A gente sabe que o contador é o confidente do cliente, onde ele sabe, tem conhecimento de toda a situação financeira. Da real situação. Da real situação. Seja positiva ou seja negativa. Às vezes existem brigas familiares, às vezes o empresário ele quer deixar tranquila a sua família pós, né, falecimento, e essa questão de você trazer do CPF para o CNPJ, eu sempre aconselho a holding familiar. Por quê? Ela blinda, além de blindar o patrimônio daquele empresário, ele também vai pagar menos imposto. Sim. Porque a gente sabe que você na pessoa física vai ser tributado aí 27,5% e na pessoa jurídica você vai aí para o lucro presumido, que vai dar aí uns 13, 12, enfim, depende do município também. Então eu queria que a senhora falasse um pouco, porque eu entendo que a Câmara, justamente no papo anterior que a gente estava conversando, que é uma questão de você fazer a preventiva e aí colocar as cláusulas para assegurar. Porque eu acho que a pior coisa que tem é você, quando falece, fazer inventário, o custo é altíssimo. É. Além da morosidade, porque o que a gente está batendo aqui na tecla é usar a Câmara Arbitral para ser rápido E baixo custo. E baixo custo. Então, Exatamente. onde entraria a Câmara agregando aí umas cláusulas nessa holding? Na hora que você for fazer a holding, você vai ter um contrato disso. Sim. Então, você vai substituir o foro que vai julgar o problema dessa holding pela arbitragem, por uma Câmara. Você substitui. Tem gente que não entende, então ele coloca Foro de São Paulo e Câmara Arbitral, ou um ou outro. Os dois não dá, os dois não rolam. Coloca a Câmara Arbitral, porque na Câmara Arbitral, é como eu falei, é uma conversa um pouco mais amigável, digamos assim, e com um tempo diferente de conversa. O judiciário hoje tem mais de 80 milhões de processos represados. É impossível dar conta. Então, o que a gente vê no judiciário? E não é culpa do juiz, né? Porque muita gente culpa o juiz. E como eu julgo no Tribunal de Ética, eu estive muitos anos do lado do advogado, mas já 26 do lado de cá, julgando. E não é fácil ser um julgador, porque as pessoas têm muita pressa em solucionar, mas você tem uma pilha de processos para analisar. Não é um caso só que eu tenho. Às vezes tem 15 no Tribunal de Ética, mas o juiz tem 150 casos para julgar. Não consegue essa rapidez. A Câmara ela vai te trazer um tratamento diferenciado, iniciativa privada, começa aí. Então, se o funcionário não é bom, ele vai ser demitido, porque ele não é bom, porque ele não está tratando bem o cliente. O
Funcionário público, você não posso falar para ele que ele não está trabalhando, que é desacata funcionário público, ainda vou pagar multa e vou presa. Então, a diferença do tratamento já começa aí, quando você vai para uma câmara privada. Na câmara privada, você vai pôr todos os membros dessa holding sentados na mesa e com técnicas e ferramentas que nós estudamos, isso não é isso é uma ciência. Isso, para quem quiser procurar depois, isso tem no YouTube, o Dilema do Prisioneiro. É um vídeo que a gente passa nos cursos de capacitação de mediadores judiciais e extrajudiciais, porque não é todo mundo que quer ser judicial. Eu, particularmente, acho que tem que ser o judicial para ter lá o nome, mas trabalhar no extra, que é onde você resolve. E lá ele mostra claramente a ponderação de dois prisioneiros que estão incomunicáveis e que eles têm que calcular, se eu fizer isso, eu me ajudo aqui, mas eu posso falar uma coisa que o outro falou lá e eu também me prejudico aqui. Então, nessa holding familiar, ela está com um problema, nós vamos colocar o pessoal lá, usando técnicas e ferramentas, e vamos conversar e pôr na mesa o tabuleiro de xadrez, que eu falo que é a negociação. E aí eu não estou do lado de cá. Nós vamos ficar de pé e olhar. E depende da jogada, nós vamos nos prejudicar enquanto holding. Então, essa conversa soluciona muitos problemas familiares, que às vezes as pessoas elas fazem essa holding e depois casam. E aí vem os agregados da palpite. É aí que dá o problema. Enquanto você só tem você, por exemplo, faz você e teus filhos, você não tem problema nenhum. Chega os agregados, começa a conversa. Começa a confusão. Então, quando você faz esse tratamento adequado do conflito, que isso eu entendo que essas práticas é dar um tratamento adequado a cada caso, você vai conseguir resolver essa questão da holding. Como, por exemplo, resolvem abrir uma joint venture e você vai abrir fora do país. Se eu pegar uma mala com 5 mil reais em dólar e sair do país com esse dinheiro, eu fiz evasão de divisa. Não posso fazer isso, é contra a lei. Eu posso viajar e ter um dinheiro para gastar na viagem. Agora, pegar dinheiro, levar para um outro país e pôr no outro banco, estou fazendo uma evasão de divisa. Agora, se eu tenho uma joint venture e eu faço um contrato com uma empresa e reza uma multa em dólar, eu vou depositar esse dinheiro pagando a multa, esse dinheiro sai do país de forma legal. Você percebe como existem soluções dentro da lei. Dentro da lei. Então não é um bicho de sete cabeças, a Câmara não faz nada errado, não ensina nada errado, mas a partir do problema que chega na mesa, nós estamos preparados com técnicas e ferramentas, e mais do que isso, conhecimento, experiência, dentro da área que eu vou ajudar. Então, se eu tenho um problema médico, eu não vou botar um contabilista para resolver, eu vou pôr um médico. Se eu tiver um problema de contrato, eu posso pôr um contabilista ou um advogado. Se eu tiver um problema de estrutura de construção civil, eu vou pôr um engenheiro. Então, esses métodos adequados de solução de conflitos, ele pode formar uma gama de profissionais especializados em vários segmentos e pela expertise dele, ele vai auxiliar as pessoas a resolver aquele problema que ele entende. Diferente do juiz que precisa nomear um perito. Sim. Totalmente diferente. E às vezes, o perito põe assim, a pergunta vai, tem cicatriz? Tem. Aí o juiz vai condenar porque ficou uma cicatriz no doente, no paciente. Mas às vezes aquela cicatriz não é uma cicatriz, é uma queloide. Queloide depende da pele e não depende do médico. Então você percebe? Sim. No entanto, quando você vai numa arbitragem, uma marca que você tem, e esse árbitro, para essa questão, porque está pedindo uma indenização, ele olha, ele fala, isso aqui não é cicatriz, isso aqui é uma queloide. Pronto. Está resolvido. Está resolvido. Doutora, já nesse assunto que a gente enveredou aí na área internacional, a gente sabe que pode se resolver as demandas internacionais pelo uso da Câmara, mas eu vou citar aqui uma situação que a gente utilizou o serviço da Câmara e foi assim de uma maravilha de solução.
Mas eu tenho que voltar um pouco ao passado, que a gente, como trabalha com certificado digital, e a gente sabe que o certificado digital ele é vendido no Brasil, nos pontos autorizados, mas muitas vezes você viaja para fora do país, ou não pode voltar mais, porque às vezes adoeceu, ou por Sim. outra razão. E aí aquele país ele não tem o ponto de atendimento para o certificado. Ou, por exemplo, você está na Europa, num determinado país, e o país mais próximo que tem um atendimento, um atendente, se torna inviável, muito caro. Às vezes, é até vantagem você pegar o avião, vir para o Brasil, Resolver o problema. fazer a emissão do certificado e voltar, porque às vezes até inventário. São coisas que envolvem cifras altíssimas. Ou problema de saída de empresa, ou abertura de empresa, enfim. Mas aí eu queria dar o meu testemunho aqui do que tinha acontecido, que foi a utilização da Câmara numa situação dessa. Havia um empresário que estava fora do Brasil e para ele saía mais barato até mesmo ele vir, e na ocasião, que seria um custo absurdo, ele estava na Europa, em Portugal, e aí saiu mais barato para ele. A gente arrumou uma forma, uma solução, que é isso que é importante que o pessoal tome conhecimento, que são as possibilidades que pode ser resolvida na Câmara Arbitral. E a Câmara Arbitral resolveu o problema e a gente conseguiu a autorização para poder resolver aquele distrato, aquela saída daquele empresário da empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, essa possibilidade, né, que poucos sabem. Hoje eu tenho participado de alguns eventos em grandes escritórios, porque eu acho que a gente tem que estar sempre atento a tudo que acontece. Então, eu participei outro dia de um escritório grande, famoso em São Paulo, Demarest Advogados, que ele trouxe uma palestra sobre arbitragem Brasil-China. Pinheiro Neto fez uma Brasil-Estados Unidos. E eu, enquanto Cala, fiz uma parceria com a Câmara Arbitral Argentina, de mediação da Argentina, inclusive tem um curso de capacitação Brasil e Mercosul, porque um curso de 180 horas para você entender, porque para você arbitrar você tem que entender as diferenças tributárias do país. Eu saio com um tributo, mas eu entro com outro tributo, quem é que recebe o quê? Os tratados tributários, né? Então, você precisa saber. Então, hoje, eu tenho feito, por exemplo, para uma empresa que às vezes ele está em Miami, às vezes ele está na Turquia, e eu faço de forma virtual com a assinatura de um assinador digital que uma parte tem, e ele entra no e-mail e ele assina pelo e-mail. Então, ele não precisa do certificado dele. Ele consegue, dentro do e-mail dele, assinar através do meu certificado, que está encaminhando o papel para a assinatura dele. Que é a solução. Solução mágica, né? Porque você não sai, custo muito mais baixo. Muito mais baixo. E para qualquer coisa fora do país, quando você fala em real, é barato, né? Sim. Então, o cara que está trabalhando em dólar ou em euro, quando você traduz isso para real, é nada para eles. Então eu queria que a senhora também, aproveitando aí esse tema, falasse um pouquinho onde é que a arbitragem entra para agilizar os distratos, as fusões, as aquisições, que isso é um assunto bastante pertinente. Muito né? tranquilo, muito tranquilo. Como eu falei, no primeiro contrato que é feito, ele deve já prever que qualquer coisa que essa empresa vá fazer tem que ser mediante uma câmara de arbitragem, mediação e arbitragem. Você pode usar a mediação como você pode usar a arbitragem. Qual é a diferença, né? A mediação, o mediador, ele vai incentivar as partes a conversarem, a chegar num consenso. E como mediadora, eu vou validar a vontade das partes. Quando eu sou árbitra, eu costumo usar o sistema MediArb, onde eu começo com uma mediação, eu já fui nomeada como árbitra, através de um compromisso arbitral, é que dá o start para eu ser árbitra, e o árbitro, de acordo com a Lei 9.307 de 96, já diz no seu artigo 18 que o árbitro é um juiz de fato e de direito e não precisa homologação do judiciário. E eu ouso dizer que nessa toada o árbitro é um ministro do STF, porque não cabe nada contra a decisão arbitral. Então, ele é a última instância. Mas a lei, para não ferir egos, digamos assim,
ele vale como um juiz de fato e de direito. O que cabe contra uma arbitragem? Embargos de declaração, porque esqueci de cuidar de algum assunto que foi colocado ali, então vou falar, só esqueceu de falar de tal negócio. E cabe a anulação em 90 dias. Isso é como na área trabalhista, 90 dias não são 3 meses, é 90 dias contado ali na agenda. Anular. Mas como eu vou anular porque eu não gostei? Não, porque eu vou comprovar que houve uma prevaricação, algum crime de funcionário público. Por isso, árbitro, para ser árbitro, a lei não fala precisa ter faculdade ou precisa fazer curso, não fala. Só que também não fala os riscos que ele corre, que é a responsabilidade civil e penal na pessoa física. O árbitro é como um leiloeiro, responde na pessoa física. Então é muito importante, se você quer ser árbitro, se capacitar no sentido de entender o que você vai fazer. Porque assinar um papel é muito simples, a responsabilidade depois vem naquele apartamento que você levou 20 anos para pagar. Então, isso é importante. Aí você colocou no primeiro contrato e você vai dizer que tudo que for feito a partir desse contrato tem que prever cláusula arbitral. Ah, mas eu não tenho isso em contrato. Então a hora não é a hora de arrumar isso, não é a hora do problema. Na hora que você percebeu, você está ouvindo a nossa conversa e você fala assim, nossa, eu preciso mudar isso agora. Então você procura a sua contabilidade e vai falar, eu quero fazer um aditivo aos meus contratos. Então essa contabilidade tem contato com uma câmara, ele vai falar, preciso um aditivo, essa câmara vai preparar uma cláusula de aditivo e essa contabilidade vai fazer um aditivo ao contrato, incluindo, substituindo o foro por uma câmara arbitral. Aí, quando der o problema, nós temos toda a gestão do problema na esfera privada de maneira confidencial e sigilosa, que é a grande vantagem para o empresário. Inclusive, a gente solicitou, a senhora, no caso, os nossos contratos de prestação de serviço já estão dispostos dessa forma. Eu queria dizer aqui para os contadores, caso eles queiram se validar nos seus contratos de prestação de serviço, que entre em contato através da ferramenta IA Ferramenta, que a qual a gente é parceiro, que lá nós iremos encaminhar, e lá você vai ter também um GPT Câmara Arbitral, dentre outros, né, que você vai ter acesso. Esse sistema que você criou, essa IA que você criou, é sensacional. Eu, enquanto Câmara, quando eu entro lá, eu estou encontrando cartório, eu estou encontrando outros profissionais que eu preciso. Registro de marca, alvará de funcionamento. Exatamente, que agrega ao meu trabalho de árbitra e que eu posso indicar também para o meu cliente da arbitragem. Ele fala, mas eu queria registrar isso aqui num cartório. Entre nessa ferramenta que você vai encontrar um cartório parceiro. E o que eu acho legal é assim, que houve uma cautela muito grande na formação dessa ferramenta, que você foi procurar pessoas de reputação ilibada, que tem um nome no mercado e que não fazem rolo, fazem o certo de maneira tranquila. É isso que eu falo, a arbitragem é fazer o certo, sem passar nervoso. Você vai pagar? Vai pagar, mas uma coisa é pagar depois de 4 anos de briga e desgastado emocionalmente, até brinco, você põe um fígado em cima da mesa. Outra coisa é você resolver o seu problema no ar-condicionado, com um cafezinho Nespresso, com hora marcada. E quando você faz uma câmara de arbitragem, geralmente eu marco um procedimento de manhã e um à tarde. Para você não ter, para não ficar com... ter estresse. Olha, não vai dar tempo. Vamos remarcar porque eu tenho outro para atender. Não. Eu estou ali para te atender. Então, eu não tenho pressa, mas eu quero que você saia de lá com o seu problema resolvido. Isso, todo mundo ganhou tempo com isso. Doutora, é uma satisfação imensa, mas eu não poderia deixar aqui de dar essa dica para os profissionais de contabilidade que queiram se profissionalizar com arbitragem, sendo árbitro. E eu queria saber se há algum pré-requisito para você se capacitar. A senhora tem uma escola maravilhosa. Sim, tenho. Extremamente acessível, né? A Carla hoje é vinculada ao tribunal. O tribunal, ele exige até a minha certidão de improbidade, ou seja, eu tenho que estar redondinha. Eu não posso ter uma ação contra mim, nada. Nada. Então isso já garante que a Carla tem uma reputação ilibada.
Tá. Para ser árbitro, não precisa nada. A lei, no artigo 1º, diz assim: quem pode ser árbitro? Pessoa maior, capaz e da confiança das partes. É isso, ele não fala tem que ter um certificado. Mas a Carla tem cursos de capacitação de árbitros para ele saber exatamente o que é a função dele. É como falar assim, o que faz um advogado, todo mundo sabe. Tem cliente que chega para mim e fala, para mim só falta a carteirinha. Aí eu respondo, olha, a carteirinha do clube. Eu tenho uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Estudei 5 anos, fiz pós, 2 mestrados. Esse ano eu bati 9 livros publicados. Para o começo do ano que vem já tem mais 2 entregues. São 11 livros. Então toda essa experiência que eu tenho, enquanto advogada, enquanto juiz do Tribunal de Ética, enquanto árbitra, enquanto mediadora, enquanto gestora de uma empresa, enquanto empresária, tudo isso vai no curso. Então, quando você faz o curso, você sai pronto para abrir o seu negócio. E quando você sai pronto, dentro dessa ferramenta de IA, você também vai encontrar o Tarcísio, que é o contabilista que sabe fazer isso, porque não foi fácil. Não. Lembra lá atrás quando 25 anos de experiência. Não, e quando a gente foi abrir a Cala também, Sim. não sabia nem para onde ia, porque eles exigem algumas coisas que não é qualquer contabilista que sabe fazer. Então, tudo isso você sai do curso preparado para saber o que você deve fazer e os riscos que você corre se fizer errado. Esse é o curso. Então, a gente dá o curso menor. Eu tenho o curso maior que eu recomendo, que ele vai te dar direito a atuar no Mercosul, mas a vantagem é que ele tem muito mais coisas. Eu tenho professores que vieram de Harvard agora e trouxeram tudo que tem de mais fresquinho sobre o ganha-ganha da mediação de Harvard, está dentro do curso. Eu tenho gestores do TRT explicando sobre a mediação trabalhista. Então, quando você faz um curso desse, você realmente sabe o que você está fazendo. E ainda mais, nesses cursos eu sempre peço um trabalho de conclusão de curso, porque eu não estou brincando lá. Só que esse trabalho de conclusão de curso amanhã pode ser parte de um capítulo de um livro. Então você acaba tendo a possibilidade de ter o artigo publicado dentro de um livro da Cala, porque você fez um trabalho bem feito. Então tudo isso vai agregando valor ao seu currículo profissional. E aí quando você chega num lugar e você fala assim, eu quero ser árbitro. Onde você estudou? Não, eu sei. E o outro chega assim, eu quero ser árbitro. E ele fez um curso numa instituição renomada, reconhecida, habilitada pelo tribunal. Quem você acha que vai ser escolhido? Pode ser que esse que estudou não tenha a capacidade desse, mas infelizmente a gente vai escolher pelo cara que a gente viu que se preparou. Então esse é o grande diferencial de fazer o curso. Precisa ter graduação para ser árbitro? Não. Não. Não precisa. Mas eu falo que pelo menos você tem que ter um colegial técnico de alguma coisa, né? E qual é o tempo para se fazer esse curso? Olha, o curso grande, ele tem 180 horas, ele é gravado e você vai fazer no seu tempo. Entregou o TCC, você é certificado. Então, quem faz o tempo é você. Mas geralmente a gente, pela disponibilidade das aulas, porque entre uma aula e outra você tem que fazer fichamentos, eu calculo que você vai levar de 8 a 11 meses para fazer um curso bem feito. Exatamente. Agora, se você maratonar que nem dorama, aí você faz não... até em 2 dias. Exatamente, mas só que você não vai saber nada e não vai ter adiantado nada. Muito bem, doutora. Vamos tentar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem em relação ao uso da Câmara Arbitral em relação à justiça. A gente deixasse destacado aí o máximo possível da importância. Uma frase do Einstein, que ele diz muito sobre isso. Se todo mundo continuar fazendo a mesma coisa, nada vai sair diferente. Então, a Câmara de Arbitragem, ela vem na contramão do que todo mundo está acostumado a fazer. Mas ela não é nem mais e nem menos, ela é tão boa quanto no sentido de resultado, mas no sentido de vanguarda, celeridade, baixo custo, tudo isso ela ganha assim disparado. Infelizmente hoje o nosso Tribunal de Justiça, que eu tive o prazer de advogar na época em que mulher entrava só de saia no Tribunal de Justiça, e que o advogado ele era reconhecido como uma grande autoridade por conta do Rui Barbosa,
todo advogado é doutor, mesmo que ele não tenha doutorado, eu acompanhei essa evolução do Poder Judiciário. Infelizmente, ele não é aquilo que eu comecei há 46 anos atrás, que era a minha paixão. Eu consigo ver o verdadeiro sentido de justiça não é no judiciário. O judiciário, ele aplica a lei. E eu dou um exemplo assim, se você usa 48 e a lei é tamanho 42, vai ter que vestir aquela camisa 42 para quem usa 48. Já as práticas colaborativas, a parte extrajudicial, a parte privada da resolução de conflitos, é como se você entrasse numa loja e você tem do número PP ao 3XG todos os tons de vermelho, todos os tons de amarelo, todos os tons de verde, escolhesse o que melhor te serve e na porta ainda uma costureira para ajustar no teu corpo. Essa é a grande diferença. Com um custo muito menor e uma rapidez, assim, que não absurda, porque a mediação ela é resolvida em horas, não é nem meses. Você consegue resolver, mesmo que você tiver que redesignar, você consegue em 3, 4 encontros resolver de 2 horas, então em 6 horas você resolve um problema, 6 horas uma mediação. E uma arbitragem, no máximo 180 dias, 6 meses. 6 meses, às vezes, o tribunal nem notificou a parte contrária para apresentar contestação. E não cabem recursos, porque esse árbitro foi escolhido pelas partes ou indicado pela Câmara, pela expertise que ele tem, e ele vai conseguir resolver e as partes vão sair satisfeitas. Então, não existe comparação em termos de sigilo, rapidez e custo entre judiciário e a esfera privada. Muito bem. Dá de 10 a esfera privada no judiciário. Beleza, estou muito feliz aí com a Câmara Arbitral, aprendi, sei que eu vou poder capacitar muito mais o meu escritório e meus colaboradores e gostaria de contratar. Mas eu estou em outra unidade da federação, eu não estou em São Paulo. Eu posso ser atendido, eu posso contratar o curso, eu posso me valer. Como seria o processo? Todo o trabalho da gente é EAD gravado ou reuniões telepresenciais. Então, você pode estar no Amapá, que você consegue fazer o curso. Perfeito. Então, se eu quiser uma consultoria, eu entraria lá na ferramenta, iaferramenta.com.br. Isso. Lá vai estar na parte dos GPTs gratuito, você não vai pagar nada, só vai entrar lá no site, vai localizar a Câmara Arbitral e vai solicitar lá com a inteligência artificial, que vai lhe atender, você vai pedir uma consultoria. E essa consultoria ela será dada gratuitamente para entender o teu problema, não é isso, doutor? Exatamente. E aí ser encaminhado para um agendamento e entender o seu problema para que você possa ter a prestação de serviço, saber qual é o custo e você colocar o seu plus, porque aqui a gente sabe que ninguém trabalha de graça, sim, todo mundo tem que ganhar os seus honorários. E aí você fazer a cobrança dos seus honorários, que você tem margem. Sim. A grande sacada aí é que tem margem. Normalmente o contador às vezes fica assustado quando se fala advogado, custos honorários. Mas, gente, a Câmara Arbitral é outra pegada, é outra situação. Então, é uma possibilidade que a maioria dos profissionais não se aperceberam que podem utilizar, podem agilizar, podem fazer seus clientes felizes, porque vai resolver o problema dele. E aqui a situação é resolver, solucionar o problema do cliente. Com custo mais baixo. Com custo muito mais baixo. E eu acho que essa ferramenta ela é o ideal para tudo. Eu me identifiquei quando você me convidou para esse projeto, eu falei, na hora, topo. Por quê? Porque isso é mostrar para a população em geral, para o Brasil todo, que existem... Democratizar, né, doutor? Exatamente. Porque a ideia é justamente essa. Eu andei por várias convenções pelo Brasil afora, e a gente sabe que, às vezes, o profissional de contabilidade ele está distante, e é muito dispendioso você sair do ponto A para o ponto B, pagar hotel, passar 3 dias, 4 dias. Normalmente esse profissional ele não tem tempo, às vezes não tem recurso. Então a ideia da ferramenta é justamente essa, democratizar, para que ele possa ter conhecimento através dessas lives que a gente está fazendo, desses podcasts, para poder informar. E gostaria que a senhora fizesse aí as suas considerações finais, deixar o seu recado, uma profissional renomadíssima na área do direito, especialista na Câmara Arbitral,
tenho certeza que os profissionais que aqui ficaram até o final usufruíram e poderão contactar a qualquer tempo. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade de vir compartilhar uma paixão, porque eu fui uma bandeirante, eu desbravei esse mercado, nadei contra a maré, e hoje eu vejo esse sonho, que era um sonho lá há 26 anos atrás, mas que hoje é uma realidade, e que com a inteligência artificial já existe até a possibilidade de decisões arbitrais utilizando a inteligência artificial, porque ela é abastecida das informações que a gente coloca lá. Claro que você precisa rever, porque a inteligência artificial, ela te dá informações que foram colocadas, podem ser colocadas informações erradas. Então, você, enquanto ser humano, a máquina ainda, né, não é mais do que o ser humano, mas já ajuda bastante, e eu recomendo não só o uso da arbitragem, mas o uso dessa ferramenta que você criou, porque ela é uma plataforma que resolve toda a sua vida profissional num lugar só, de maneira gratuita para você entender o que você precisa. É como se fosse uma triagem no hospital. Nós entramos lá, a inteligência artificial vai te dar umas análises e a partir dali você sabe quem você vai procurar lá dentro. Então isso ajuda muito. Imagina você saindo de casa, visita uma contabilidade, visita um advogado, tudo isso pagando consulta, né? Tudo visita paga. um cartório, fica na fila. Ali não, ali você abriu, você fala, quero fazer isso, preciso registrar. Quanto que é aqui no cartório? Então vou começar por aqui. Isso é uma organização para você que vai resolver a tua vida profissional de uma maneira muito mais célere e mais para o empresário. Eu olho como empresária que sou também, né? Eu tenho economia, inclusive de funcionários, porque eu consigo, em vez de pedir para o A, para o B, para o C, para V, eu sozinha estou olhando e vou pegar 1 ou 2 funcionários no máximo e ele vai conseguir fazer a consultoria. Exatamente. Eu até digo, assim, a inteligência artificial, como qualquer tecnologia, ela não veio para tomar o lugar de você, profissional de contabilidade. Ela veio para agregar. Agora, aquele profissional que ele não procura se instruir, não procura se atualizar, ele vai ser tomado por aquele que sabe da inteligência artificial. Então, é um dever de todo mundo se atualizar, procurar aprimorar, procurar se tornar um consultor, entender, inclusive lá na IA Ferramenta a gente tem o GPT da Câmara Arbitral, que por lá todo o conteúdo aqui discutido e algo mais vai estar lá, né? Nós temos a parte grátis e a parte paga, que você vai ter acesso a vários GPT. Inclusive, a gente está dando 7 dias grátis. E aí fica também essa dica, essa oportunidade. Dá para conhecer. Dá para conhecer a ferramenta. Então, doutora, olha, foi um prazer imenso. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente se encontre muito mais vezes, né? É uma satisfação essa relação que já vem aí há tantos anos. Muitos anos. Né? E todas as experiências que a gente passou com a doutora foram maravilhosas, sempre de economia e de gerar recursos, porque a gente tem que gerar receita. Sim. E há possibilidade, porque os valores que são praticados na Câmara Arbitral dá margem para a gente, contador, poder gerar uma receita. Eu acho que todo mundo ganha. Importante para deixar aqui, tudo vai do teu ponto de referência. A Carla, apesar de ter condições, eu tenho como ponto de referência a Câmara Brasil-Canadá. Sim. Eu tenho a CBMAI. E eu tenho profissionais que atuam nessas câmaras por um valor infinitamente menor na Câmara da Cala, porque eu entendo que isso é um benefício para a sociedade, de forma democrática. Eu não faço um trabalho elitizado. Claro, eu atendo grandes construtoras, empresas multinacionais, mas se você tem uma empresa de médio e pequeno porte, a Cala pode te atender. Sim. Porque eu tenho valores de R$1 a 50 mil. Sim. Então, você que tem um problema de 5, 6 mil reais, poderá ser resolvido. Vai poder ser resolvido. Eu quis fazer uma proposta para a população e não para uma elite. Sim, muito bem. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz com a sua presença. Essa parceria ad eterno, né? Que Sim. A gente vai continuar aí sempre juntos, sempre à disposição. E ficamos à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, pode acessar aí a IA Ferramenta.
Muito obrigado, Imagina, gratidão, viu, eu que doutora? agradeço. Muito obrigada Um a prazer todos. imenso.